Viva Maria Imaculada! Sou Fábio Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pondo a palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Estamos no tempo comum, hoje é domingo, dia do Senhor. O evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo é o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 36 até o versículo 8 do capítulo 10. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos: o primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante das ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes, anunciai que o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje, Jesus termina o evangelho dando aos seus apóstolos uma ordem que era impossível eles cumprirem. Jesus diz aqui no versículo 8: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Queridos, isso é impossível. É impossível que um homem possa operar essas coisas. É impossível que um homem possa curar os doentes. É impossível que o homem possa ressuscitar os mortos. É impossível que o homem possa purificar os leprosos. É impossível que o homem possa expulsar os demônios. É impossível. Mas Jesus manda os seus apóstolos realizarem essas obras. Qual é o sentido dessa palavra? Se você avança na sua Bíblia e vai para o Atos dos Apóstolos, você vai ver no Atos dos Apóstolos, os apóstolos fazendo exatamente o que Jesus mandou que eles fizessem aqui, no capítulo 10, versículo 8. Quando Jesus fala ressuscitar os mortos, de fato, Paulo começa a pregar, em certa oportunidade, um rapaz chamado Eutico, que estava ouvindo a pregação de Paulo, sentado numa janela, cochila, cai e morre por causa da altura. Estava ouvindo no segundo andar, no andar superior. Ele cai, morre. Paulo vai lá, ressuscita o Eutico e continua a pregar. Jesus diz: ressuscitai os mortos, curai os doentes. Pedro e João estavam entrando na porta formosa do templo de Jerusalém. Um paralítico diz para eles: me dá uma esmola. Então Pedro olha para ele e diz: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno eu te ordeno, levanta-te e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Certa mulher tinha um espírito imundo que fazia com que ela adivinhasse. São Paulo então exorciza esse espírito imundo dessa mulher. Tudo isso no Atos dos Apóstolos. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Querido, essas obras que é impossível que os homens realizam, os apóstolos as realizavam.
Por quê? Qual que é o sentido? Acontece que os apóstolos eram sacerdotes ordenados por Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículo 26, quando Jesus diz: "Fazei isto em memória de mim", instituindo então o sacramento, o Santíssimo Sacramento do altar, ali Jesus institui 2 sacramentos. Quando Jesus diz: "Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós", ali Jesus institui o sacramento da Eucaristia. Mas quando Jesus pronuncia esta frase: "Fazei isto em memória de mim", ali Jesus institui o sacramento da ordem. Ali Jesus ordena os seus apóstolos. E os seus apóstolos, ao se tornarem sacerdotes, em palavras mais simples, os primeiros padres da história, os primeiros sacerdotes da história, Pedro, Tiago, João, Tomé, os primeiros sacerdotes, os primeiros padres da igreja, neles, Jesus colocou algo que é próprio dele. E é por isso que no Atos dos Apóstolos, Jesus enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo conduziu os apóstolos a realizar as coisas que Jesus fazia. E muito mais, como o próprio Jesus disse: "Aqueles que crerem em mim realizarão as obras que eu faço e realizarão obras ainda maiores." O sacerdote é um recorte de Cristo. Um padre é a continuação de Cristo na terra. O padre é a continuação de Cristo na terra. São João Maria Vianney, o cura d'Ársio. São João Maria Vianney dizia assim: quando você vê um sacerdote, é como se você estivesse vendo a luz de Deus atrás de um espelho, de um vidro. Como você olha para o vidro e atrás do vidro você vê a luz, quando você olha para um sacerdote, você vê Deus atrás do sacerdote. O sacerdote é um mistério. O sacerdote é a continuação do Cristo vivo na terra. É por isso que a igreja ensina que o sacerdote celebra o sacramento em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. É por isso que toda vez que o sacerdote celebra, ele fala na primeira pessoa: "Eu te perdoo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo", porque é Cristo que vive no sacerdote. É por isso que São Paulo dizia: "Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim." Um sacerdote é a continuação do Cristo na terra. O sacerdote é o Cristo andando na terra hoje, anunciando o reino, curando, libertando, operando coisas tremendas e maravilhosas. E os 2 maiores milagres e as 2 maiores obras que o sacerdote opera: o perdão dos pecados na confissão e a transubstanciação do pão e do vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O sacerdote é o coração da igreja. E é por isso que no evangelho de hoje, Jesus diz aqui nos primeiros versículos, Jesus diz, versículo 38, "Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe." Jesus nos manda pedir vocações sacerdotais e religiosas. Por quê? Queridos, como eu disse, o sacerdote é a continuação do Cristo na terra. Se não tem sacerdote, não tem igreja. Se não tem padre, não tem igreja católica. Se não tem padre, não tem missa. Se não tem padre, não tem confissão. Se não tem padre, não tem igreja. O coração da igreja é o santo sacrifício da missa. O coração da igreja é a missa. Assim como um corpo humano, se o coração parar de funcionar, ele morre. Assim é a igreja católica, apostólica romana. Se acabar a missa, acabou a igreja. E para participarmos da missa de maneira digna, sem ofender a Deus na sua divindade, sem agredirmos o coração de Deus com os nossos pecados, precisamos estar confessados. É por isso que o padre é um homem do confessionário e do altar. Assim foram os grandes sacerdotes. Assim foi São Pio de Pietrelcina, que passava até 16 horas no confessionário e as outras horas celebrando o Santo Sacrifício. Ele acordava às 3 horas da manhã para se preparar para celebrar a missa. Às 5 horas da manhã ele celebrava o Santo Sacrifício da missa. Às vezes a missa do Padre Pio durava até 3 horas. Ao terminar a missa, por volta de 7 ou 8 horas, ele ia pro confessionário e ali ele permanecia 16 horas às vezes no confessionário. Assim era São João Maria Vianney, o cura d'Ársio,
O Curadá se acordava às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã o Curadá se levantava. Ele rezava se preparando para celebrar a missa até às 3. 3 horas da manhã ele celebrava a missa. Após a missa, às 3 horas da manhã, ele fazia ação de graças até o meio-dia. E atendia confissões. O sacerdote é um homem do altar e do confessionário. Por isso nós precisamos rezar para que Deus nos mande muitos sacerdotes, porque se acabar o padre, se faltar padre, se faltar o padre, acabou a igreja. Quando São João Maria Vianney, cura d'Arce, foi designado para ser pároco de Arce. Arce era uma cidadezinha muito pequenininha. Hoje, nos tempos atuais, a gente nem sequer chamaria Arce de cidade, porque ela tinha 40 casas. Não chega a ser um bairro, né? 40 casas apenas. E como era pequenininha, sequer estava no mapa. São João Maria Vianney, que foi designado para ser cura, ou seja, pároco de Arce, não sabia onde era. Sabia mais ou menos, então ele foi pelo caminho que disseram para ele, mas acabou não encontrando os caminhos de Arce. Então, procurando Arce, ele encontrou um rapazinho, um menininho. Estava ali pastoreando ovelhas, e ele perguntou ao jovenzinho: meu jovem, onde fica Arce? E o rapazinho explicou: padre, o senhor vai por aqui, o senhor vai pegar uma estrada assim, chegando lá vai ter uma árvore assim, o senhor vai virar à esquerda, aí o senhor vai ver um curral assim, o senhor vai andar mais um pouquinho e chegou em Arce. São João Maria Vianney diz assim para esse jovem: você me ensinou o caminho de Arce, agora eu vou te ensinar o caminho do céu. Até hoje, nesse lugar onde São João Maria Vianney encontrou esse jovem, está lá a imagem dele apontando para o céu, conversando com o menino em referência a esse fato histórico. Por quê? Por que a igreja mandou então erigir uma imagem de São João Maria Vianney naquele lugar, apontando para o céu, dizendo: eu vou te ensinar o caminho do céu. Me ensinastes o caminho de Arce, e eu vos ensinarei o caminho do céu, apontando para o céu, falando com o menino. Porque essa é a vida do padre. Assim é a vida do padre. Se o menino não explicasse para São João Maria Vianney como chegaria a Arce, ele não chegaria, não conseguiria chegar. Da mesma forma, se não houver um sacerdote para abrir para nós as portas do céu, nós não chegaremos ao céu. Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá a vida eterna. Minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. João capítulo 6. Se não comerdes a minha carne e não beberdes meu sangue, não tereis a vida em vós. Mas quem vai nos dar a beber o sangue e comer a carne de Jesus? Quem nos dará de comungar, de receber o tão sublime sacramento? O sacerdote. Se não tiver padre, não tem missa. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus: sem a santidade ninguém verá a Deus. O que é a santidade? A ausência de pecado. Como vamos vencer o pecado se não há quem perdoe os nossos pecados? E como seremos perdoados os nossos pecados se não houver um sacerdote para nos dar o sacramento da confissão? Se não nos confessarmos, não estamos aptos para receber a Eucaristia. E se não recebemos a Eucaristia e não recebemos a confissão, estaremos na inimizade com Deus. Queridos, onde não há um sacerdote, onde não há o padre, as pessoas voltam a ser animais. Quem diz isso não sou eu, não fica bravo comigo. Quem diz isso é São João Maria Vianney, cura d'Arce. Ele diz: sem o padre, os homens se tornam bestas. Ou seja, no nosso português do século 21, animais. Bestas seriam animais. Onde não há o sacerdote, as pessoas se tornam animais. E ele pôde experienciar isso em Arce. Porque havia acabado há pouco tempo a Revolução Francesa, o anticlericalismo tomou conta da França, muitos sacerdotes religiosos foram martirizados, foram assassinados. Outros tiveram que fugir da França. Aqueles que permaneceram fiéis à igreja, eles se escondiam e celebravam escondidos, como nas catacumbas no tempo da perseguição do Império Romano, se celebravam escondidos. O próprio São João Maria Vianney, quando criança, fez a sua primeira comunhão escondido, fez a catequese escondido, recebeu o crisma escondido. Durante muito tempo ele teve que viver escondido, porque era proibido ser católico. Era permitido ser aquele que se chamavam de um sacerdote juramentado, que era um sacerdote que traía a igreja de Roma e aderia a uma, entre aspas, nova igreja revolucionária. E assim acabando, não havia padre.
O próprio São João Maria Vianney, quando era criança, na sua infância, não tinha missa. Ele tinha que viajar muitos quilômetros para ir numa missa a cada 6 meses, a cada 7 meses, porque os poucos padres que sobraram na França depois da Revolução Francesa se disfarçavam com roupas civis e viajavam pela França para reunir escondido alguns católicos para oferecer o santo sacrifício da missa. Então não havia padres. E aí o povo foi se afastando da religião pela ausência do clero. E o povo foi enveredando em vícios, em vícios, em vícios, em vícios, em festas, em festas, em festas, num mundanismo tremendo, exatamente como estamos vivendo hoje. Por isso, meus amados, São Pio de Pietrelcina dizia: é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Quem oferece a missa? O Padre. Vamos rezar pelo clero. Vamos rezar muito para que o Senhor santifique o clero que nós temos e nos dê muitas e santas vocações religiosas. Reze pelo Santo Padre, o Papa Francisco, todos os cardeais, arcebispos, bispos, monsenhores, os presbíteros, que são os padres, os diáconos. Reze pelos seminaristas, que o Senhor dê perseverança aos seminaristas. Rezem pelos vocacionados, aqueles meninos que ainda não estão no seminário, mas são chamados por Deus para a vocação sacerdotal. Reze pelos religiosos e religiosas, pelas freiras, pelos freis religiosos. Reze pela igreja. Peça ao Senhor da Messe que nos dê muitas e santas vocações. Nós somos obrigados a rezar, porque é mandamento, é ordem de Jesus. Versículo 38. Pedi, pois, ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. É ordem. Se você não reza pela igreja, se você não reza pedindo vocações, se você não reza pelo clero, se você não reza pelos padres, você está desobedecendo a ordem de Jesus. Está desobedecendo a ordem de Jesus. Por isso, todos os dias, reze pelo clero. Reze pedindo ao Senhor que nos dê muitas e santas vocações. Todos os dias, reze no seu terço. Uma dezena do seu terço dedica a essa intenção. Que o Senhor nos dê muitas vocações. Que o Senhor nos dê novos santos sacerdotes, como São João Maria Vianney, como São Pio de Pietrelcina, como São Luís de Montfort e como tantos sacerdotes que abalaram o mundo. Se a Revolução Francesa não destruiu a cristandade, é por causa de homens como o cura d'Ars. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Por causa do sacerdote católico, que é a continuação do Cristo vivo na terra hoje. Reze pelo seu Padre. Que Deus te abençoe. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. E viva Maria Imaculada.